de hoje eu vou te dar dicas de novos e-books que estão disponíveis no Prime Reading e no Kindle Unlimited. Bora lá conferir. Olá pessoal, eu me chamo Joy, sejam bem-vindos de volta aqui neste canal. Acabou a Prime Day recentemente e tivemos aí uma promoção sensacional do Kindle Unlimited. Quem pegou, pegou, né? Eu consegui pegar a promoção, são 3 meses grátis, né, de Kindle Unlimited. Então eu dei uma olhadinha lá no que tava me interessando. Então eu pensei, por que não dar umas dicas lá no canal também, né? E também tem os livros no Prime Reading, né, os e-books, que são quase os mesmos livros que possuem lá no Kindle Unlimited. Então esse vídeo aqui vai agradar quem tem o Kindle Unlimited e quem tem só o Prime Reading também. Eu vou deixar sempre a capinha do e-book aqui na tela, em algum lugar, pra vocês verem. E vou falar resumidamente também um pouquinho da sinopse de cada livro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo também, que ajuda bastante no engajamento. Se você quiser, pode compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos que gostam de literatura, que aqui tem sempre conteúdo bacana nesse canal, hein? Então bora lá pro primeiro livro, que eu fiz uma colinha aqui. É o livro que tá disponível no Prime Reading, que é o livro 1 e 2 de Duna. Isso mesmo, gente, Duna, aquele livro que costuma estar muito caro e o povo todo gosta, né? Eu nunca me interessei por ler não, porque não é muito a minha vibe, né? Mas todo mundo gosta. Então o 1 e o 2, eles estão lá, e aí depois, se você gostar, você que lute aí vai comprar o restante, né? Mas eles geralmente fazem assim mesmo, né? Coloca o primeiro livro de uma trilogia ou de uma duologia, né? Ou de uma série, pra você só tomar o gostinho e ver se você gosta ou não. E eu acho isso bacana. Ele tem 680 páginas do livro físico, tá? Ele tá custando hoje por R$50 na Amazon, R$48,95, capa dura, e o livro com brinde tá R$67. Então se tu aproveitou lá o Kindle Unlimited, já aproveita pra baixar se você quiser. Diz aqui que é uma mistura de aventura e misticismo, ecologia e política. Este romance ganhador dos prêmios Hugo e Nebula, ou Nebula, deu início a uma das mais épicas histórias de toda a ficção científica. Duna é um triunfo da imaginação que influenciará a literatura para sempre. Gente, então promete, né? Promete ser um livro bom. Aqui diz que o autor do livro, Frank alguma coisa, Frank Herbert, ele construiu esse livro depois de anos de pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. Então o Duna se apresenta como um marco atemporal para o seu gênero, influenciando e inspirando gerações de artistas, escritores, cineastas, músicos e leitores ao redor do mundo até hoje. Eu fiquei interessada agora. Não, mas eu acho que não é minha vibe não, mas eu fiquei intrigada, né? Tem uma foto do autor aqui, e o Duna também tem várias adaptações, né, cinematográficas. Aqui fala que o livro aborda vários temas, né, política, religião, economia, ecologia, ciência. Então o livro agrada várias pessoas, né, e tá falando aqui que tem uma leitura meio que frenética também. Não sei, gente, fiquei assim, quem sabe, né? Agora que eu tenho o Kindle Unlimited, quem sabe eu pego o primeiro aí pra ter um gostinho da escrita do autor também, né? Então fica aí a primeira dica pra vocês, tá? Vamos ver aí então o próximo livro, que é um clássico, e também esse daqui eu tenho vontade de conhecer, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre ele, que é Moby Dick. Esse livro capa dura na Amazon tá mais de R$100, tá? Tem um livro que é capa comum, que tá quase R$90. Ele tem quantas páginas? Ele tem 736 páginas, então é um livro relativamente pequeno, né? Já é um calhamaço. Ele é um dos maiores romances da literatura mundial. Eu vejo muita gente falando sobre esse livro. Ele foi publicado pela primeira vez em 1851. É uma obra-prima de Herman Melville, tornou uma das mais importantes de seu país e do mundo, reverenciada e reverberando na cultura pop até os dias de hoje. Aqui a gente vai acompanhar a história de um capitão, o Capitão Ahab, que ele busca vingança contra o terrível cachalote, que deve ser um tubarão, não sei, né? Ele amputa a perna desse capitão. Então ele vai em busca aí da vingança, e eu não sei o que vai acontecer. E aqui diz que dentro da narrativa você encontra várias referências bíblicas, críticas da época ao nascente imperialismo dos Estados Unidos, a questão racial personificada na figura dos 3 arpoadores, um negro, um índio e um nativo polinésio, e a análise da extração de óleo dos cachalotes como atividade econômica e industrial. Cachalote não é um tubarão, não. A gente lê pra gente saber, né? Incluindo uma discussão sobre a sustentabilidade da pesca das baleias, as tensões sociais que aparecem nas relações entre superiores e subordinados, e na possibilidade sempre presente de um motim. Tudo isso encenado no palco shakespeariano, com o vés de um baleeiro que parte de Nantucket, em Massachusetts, até chegar ao Pacífico, onde ocorre o enfrentamento final entre o obsessivo capitão, né, e a monstruosa baleia branca. Ah, então o cachalote deve ser uma baleia. Não sei, gente. Então o capitão vai enfrentar uma baleia
baleia, tá? Pra se vingar aí de ter perdido a perna, né? Então a gente vai ter várias reflexões, né, dentro desse livro. Então por isso que é um livro aclamado, né? O que me dá meio medinho, assim, de ler um livro desse é porque ele foi escrito há muito tempo, né? Então eu tenho medo, assim, sei lá, de não gostar muito da escrita. Mas como tá no Kindle Unlimited, né, a gente dá uma passada de olho, assim, por cima, né, pra ver se a gente gosta. E depois a gente compra o livro físico pra ver como é que é, né? Então fica aí a dica também. E vamos para o próximo livro, que é Carmila. Esse livro aqui todo mundo fala que tem uma edição linda, né? Então não sei se você vai querer ler, né, no Kindle Unlimited ou se você vai preferir ler na edição física, né? Mas aí vai de cada um também. É da editora Pandorga e esse livro tem 176 páginas, gente, é muito pequititinho. E ele tá super barato na Amazon, ele tá R$22,43 hoje, né? Então não sei até quando esse preço vai perdurar aí, tá? Então esse livro aqui é sobre uma vampira, ele traz a primeira vampira da história e também a primeira história de vampiro já escrita em projeto gráfico especial, com curiosidades sobre as obras e os autores. Carmila é uma obra precursora da temática de vampiros, considerada por muitos críticos como a melhor do século XIX, pela maneira como trabalha o suspense e o erotismo. Foi a partir dela que Drácula de Bram Stoker recebeu suas principais características. Nossa, que interessante, eu não sabia. A vampira de Karnstein, porque é Carmila, a vampira de Karnstein. Nossa, que nome complicado. O nome do livro é isso tudo, tá? Se torna o motivo dos horrores e depois do desejo profundo de Laura, uma jovem que vive somente na companhia do pai em um castelo isolado no leste europeu. O vampiro de John William Polidori concretizou as lendas folclóricas sobre o vampiro e deu a ele a cara que tem ainda hoje, um demônio aristocrata que ataca entre a alta sociedade. Eu tô vendo aqui nas fotos na Amazon e o livro tem várias ilustrações dentro, é uma edição muito bonita mesmo, gente. Então se você tem R$22,43 pra comprar hoje, né, se tiver esse preço ainda na Amazon, eu acho que vale a pena, hein, comprar ainda que ler no Kindle Unlimited, não sei não, né, porque é um livro muito bonito mesmo, a capa é muito bonita e eu fiquei interessada. O único livro de vampiro que eu li foi Crepúsculo, né, mas eu acho que não tá nessa vibe aqui. E eu tentei ler Drácula, mas foi meu primeiro livro abandonado da vida. Eu botei na lista de desejos aqui e vou dar uma lidinha nele também lá no Kindle Unlimited pra saber se eu vou gostar ou não. Vamos pro próximo livro que tá disponível lá no Prime Reading e no Kindle Unlimited também. É Mulheres, Mitos e Deusas. Esse daqui é um calhamaço, eu acho. Eu acho que eu já vi ele em algum vídeo de resenha. Essa capa é muito bonita e ela tá custando R$50 capa dura e R$32,22 capa comum. Ah, ele tem 448 páginas, é quase um calhamaço, né? Porque calhamaço é mais de 500. E parece que é um livro assim meio feminista, não sei, vamos ver aqui. Algumas mulheres conheceram o céu, outras o inferno. Umas foram enaltecidas, santificadas, outras demonizadas, mas todas tocaram as profundezas do próprio ser, chegaram ao limite de sua condição e de seu tempo e se eternizaram na história. Então aqui parece que a autora vai usar, né, de várias autoras também, mulheres, e de histórias também de mulheres, né, como a Cinderela, a Afrodite, a Virginia Woolf, né? Então a autora vai nos guiar numa viagem de resgate da essência perdida ao ressignificar o papel feminino no mundo. Esse livro aqui então revela uma análise inteligente dos arquétipos, dos mitos e das lendas construídos em torno da mulher, demonstrando como eles acabaram por reafirmar o machismo na cultura ocidental. Aqui na capa do livro diz o feminino através dos tempos e muita gente fala muito bem desse livro. Então se você gosta desse tipo de temática, né, de feminismo, né, de feminino também, então acho que é uma boa pedida aí pra você fazer a leitura. Eu não sei se me interessa esse tipo de leitura, mas pra quem gosta tá aí a dica. E o próximo livro é um romance contemporâneo da Christina Lauren, que tem uma capa muito bonitinha, gente. É O Amor e Outras Coisas. Eu gostei muito dessa capa. Então aqui a gente vai conhecer uma personagem chamada Macy ou Messi, que ela vive numa rotina ambiciosa e pouco emocionante, que diz aqui. Ela trabalha duro, né, na residência em pediatria e ela planeja se casar um dia com um homem mais velho e financeiramente estável, né? Um velho rico, né? Vamos dizer assim. Mantém uma postura discreta e um coração resguardado. Porque antigamente ela se apaixonou por um cara chamado Elliot e ela via ele como um amigo, né? Aqui diz que ele era um amigo desajeitado que gosta de livros e que aí ele um dia convenceu ela a abrir o seu coração e nesse mesmo dia ele partiu o coração dela. Mas não diz sobre o que é. Então a narrativa ela vai se alternar entre o presente e o passado. A gente vai conhecer aí a história desse casal. Eles não são um casal mais, mas parece que eles mantêm contato também. Então parece que depois de um tempo eles vão se reencontrar, né? O Elliot e a Macy. E eles vão conviver juntos, né? E parece que o Elliot ele vai ter que se virar nos 30 aí pra fazer a Macy aí a voltar a gostar dele, talvez, pelo que eu entendi aqui. Parece ser um livro bem romântico, né? E uma história interessante. Eu achei
interessante, parece uma história agradável. Então se você gosta desse tipo de história, já é uma boa pedida pra você. O próximo livro é 8 Assassinatos Perfeitos. Vou deixar a capinha aqui. Eu já li ele, mas eu doei esse livro. Ele fala sobre um cara que trabalha numa livraria e ele escreve sobre assassinatos perfeitos, mas baseados em livros que ele viu, né? De thriller, de suspense e tal. Só que nesse livro tem spoiler de outros livros, né? Tem spoiler, acho que do Crime ABC, da Agatha Christie, porque vai contando o final, né? Vai contando o desfecho das histórias. Então se você não gosta de pegar spoiler, não sei se é uma boa pedida pra você, tá? Mas eu li e assim, eu não lembro mais dos spoilers, né? Eu poderia ler o Crime ABC que tem até aqui na estante, sem saber o que aconteceu. Mas vale muito a pena, é um thriller assim bem emocionante, né? Eu gostei bastante do livro. Se você gosta de suspense assim policial, é uma boa pedida, porque são 8 formas de fazer um assassinato perfeito, né? Que você vai conhecendo e vai se envolvendo na trama. Então é bem bacana mesmo a história e tá disponível lá no Prime Reading e no Kindle Unlimited também. O outro livro é um clássico também, que eu acho assim que todo mundo gosta e eu tenho muita curiosidade de conhecer também, que é Crime e Castigo. Esse clássico foi publicado em 1866, muito antigo, né? Ele tem 592 páginas no livro físico, né? Ele é do Dostoiévski, que nome estranho, né? Nesse livro a gente vai conhecer um jovem estudante pobre e desesperado que ele perambula pela rua de São Petersburgo até cometer um crime que tentará justificar por uma teoria. Grandes homens como César ou Napoleão foram assassinos absolvidos pela história. Este ato desencadeia uma narrativa labiríntica que arrasta o leitor por becos, tabernas e pequenos cômodos, povoados de personagens que lutam para preservar sua dignidade contra as várias formas da tirania. Eu já vi alguns vídeos, né, sobre esse livro, falando assim de polêmicas, né, porque ele quer justificar um crime e tudo mais. Eu fiquei curiosa para conhecer essa história, mas eu não sei se eu tô preparada para ler as 500 e poucas páginas desse livro, né, assim, um livro tão antigo também. Mas eu não sei, né, eu nunca li nada desse autor e todo mundo fala muito bem dele também. Talvez eu me aventure aí no meu e-book. E qualquer coisa, se eu ler também, vocês não vão ficar sabendo que eu conto tudo aqui pra vocês. Outro livro que tá disponível lá no Kindle Unlimited e no Prime Reading também é O Grande Gatsby. Todo mundo fala também desse livro. Ele é pequenininho, ele tem 358 páginas e ele vai contar a história de um anfitrião das festas mais luxuosas de Nova York, que é Jay Gatsby, que é um jovem milionário que encarna o sonho americano dos anos 20, né? Admirado por todos e conhecido por ninguém, pouco se sabe sobre a origem da fortuna que fez com as próprias mãos. É através dos olhos de Nick Carraway, seu vizinho e confidente, que nos aproximamos desse misterioso self-made man e enxergamos o rastro de poeira imunda deixado pelo glamour e materialismo desenfreados. Publicado pela primeira vez em 1925, mais um livro antigo, e desde então adaptado diversas vezes para o cinema, esse clássico capta o espírito de uma época ao mesmo tempo que faz uma crítica contundente e ainda atual à sociedade norte-americana. Então, para quem gosta de clássicos, essa temática aí também de críticas às sociedades, né, é uma boa pedida para conhecer. Eu já vi muita gente falando desse livro e parece ser um livro bom, né? Se você já leu, conta aqui nos comentários também pra gente ficar sabendo aí o que esperar desse livro. E quando eu tava garimpando aí os e-books, eu encontrei um livro muito bacana que tem uma adaptação na Netflix, que é O Pálido Olho Azul. Ele é da editora Planeta e tem 400 e poucas páginas, tá? É uma história brilhante sobre assassinato e vingança, protagonizada por um detetive aposentado e pelo jovem cadete Edgar Allan Poe. E a sinopse me intrigou bastante, escuta isso, hein? Uma noite tranquila de outono, um corpo balançando em uma corda. Quando o dia amanhece, o horror aumenta ainda mais. No meio da noite, alguém entrou na sala onde o cadáver estava e roubou o coração do jovem cadete. Sinistro, né? Augusto Landor, um detetive experiente e aposentado, é chamado para investigar o crime com discrição. Ele consegue recrutar um aliado surpreendente, um cadete temperamental com gosto por bebida, autor de 2 livros de poesia e um passado obscuro. O nome desse ajudante? Edgar Allan Poe. Juntos, os dois formam uma dupla improvável que irá trabalhar incansavelmente até descobrir quem é o responsável pelo crime chocante. Ao longo do caminho, Landor e seu companheiro irão se envolver em uma trama perigosa e inesperada, repleta de sociedades secretas, rituais sombrios e mais cadáveres. Pálido Olho Azul é um mistério de tirar o fôlego e que deixa o leitor preso até a última página. Gente, sempre quando fala assim, deixa o leitor preso até a última página, ou desde o início, eu já gosto, né? Porque eu adoro ler livro assim. Eu fiquei muito interessada em ler esse livro e talvez isso aqui seja uma leitura que eu vou fazer pelo Kindle Unlimited, sim. Não sei se eu daria 50 reais nesse livro, não. Então fica aí a dica desse livro de mistério e de suspense policial, né?
né? Fiquei bem interessada mesmo, vocês vão ver eu falando dele por aqui. E agora eu vou falar mais alguns livrinhos, mas eles estão disponíveis somente no Kindle Unlimited, tá? Não tá disponível no Prime Reading ainda. Como essa lista de livros elas estão em constante movimento, então pode ser que esses livros fiquem disponíveis no Prime Reading também. Então fica sempre de olho lá na listagem, ou aqui no canal também, que eu tô sempre dando dicas do que tá rolando por lá, né? Então o livro que tá disponível lá no Kindle Unlimited, que eu gostei muito de saber, porque eu tenho ele na minha estante, é A Garota Alemã, esse livrinho aqui, né? Que vai falar sobre uma garotinha e vai ser ambientado na Segunda Guerra Mundial. E eu adoro esse tipo de tema. Aqui vai se passar em Berlim de 1939 e em Nova York de 2014. A gente vai ter essa passagem de tempo aí. Então a gente vai conhecer em 1939 a Hannah Rosenthal, de 11 anos, que tinha uma vida assim luxuosa, né, com os pais e tal, e ela morava em Berlim. E depois em 2014, né, em Nova York, a gente vai conhecer a Anna Rosen, que ao fazer 12 anos recebe um envelope misterioso de Hannah, uma tia-avó, né, que criou o pai falecido. O conteúdo do envelope inspira a Anna e a mãe a viajarem a Cuba para conhecer Hannah e descobrir a verdade sobre o trágico passado da família. Ele é baseado numa história real, tá? É um romance magistral que expressa as alegrias angustiantes de gerações de refugiados e é um tributo à vida daqueles que sofrem os horrores do Holocausto e dos que se arriscaram para salvar milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então é baseado numa história real, então eu acho que vai ser muito interessante esse livro. Se você gosta dessa temática, fica aí a dica para leitura também. E tem um livro da Clarice Lispector que tá lá no Kindle Unlimited e ele tá R$19,99, tá? O livro, né? É Água Viva, da editora Rocco. Eu nunca li nada da Clarice Lispector, nem conheço a escrita da autora. Curiosidade pra conhecer, né? Nossa, eu gostei da premissa, né? Assim, da forma como foi escrito. Obsessivamente, a protagonista de Água Viva busca surpreender as intrincadas relações entre o instante fugídio e a sua descrição no espaço. Sem nome e escondida sob o pronome eu, a personagem procura entender o significado da solidão e o de seu estar no mundo, no desencadear dos instantes que prefiguram um presente contínuo, onde os limites cada vez mais desgarçados entre o que é interior e exterior à personagem desaparecem. Água Viva é um lindo poema em prosa no qual se comemora a vida de tudo o que intensamente é. Sem receitas para decodificar o mundo enfeitiçado na incitante narrativa, o leitor toma consciência de que já não se dispõe de modelos para ler nem para entender Clarice Lispector. Achei bem interessante a premissa. Eu gosto de livros assim meio poéticos, reflexivos, bem interessante mesmo. Nunca conheci nada da autora e quem sabe eu comece por esse aqui, não sei. O outro livro que tá disponível no Kindle Unlimited somente é Depois daquele Verão. Esse livro foi eleito um dos melhores livros de 2022 pelo BuzzFeed. Esse livro vai contar a história de um casal, então, né? Duas pessoas, Sam e Percy. E Percy parece que confronta aí o passado. Tem alguma coisa aí que impede ela de ficar com o Sam. E ela mora em um lugar e depois ela vai pra outra cidade, né? E parece que ela retorna pra essa cidade de origem, né? Onde tem um lago aí, tem até um lago na capa. E ela vai confrontar aí esse passado. Aí aqui diz assim: um romance sensível e surpreendente que fará você pensar em suas escolhas e desencontros. O romance de estreia de Fortune, que é Carley Fortune, o nome da autora, é todo nostalgia e emoção. A história de Percy e Sam é cativante e repleta de nuances, fazendo com que a história passe mais rápido que os meses do verão. Percy e Sam podem ficar em seu coração muito além da última página. O jornal US Today que falou isso. E a Jodi Picoult falou uma história sobre segundas chances. Eu tenho um livro dessa autora aqui, eu quero muito ler, vou ler esse ano ainda. E eu fiquei muito interessada nesse livro. Tem uma premissa assim bem bacana. Parece ser uma leitura tranquila, mas envolvente também. Então vou até colocar aqui na minha listinha pra poder ler aí no Kindle Unlimited, né? Eu tenho 3 meses pra fazer leitura de graça, né? Se você quiser ser membro Prime lá da Amazon, tem link aqui na descrição do vídeo pra você assinar lá com o meu link. Você pode testar por 30 dias e depois você cancela, não tem problema. Ou também o Kindle Unlimited, você pode testar também por 30 dias, eu acho que é R$19,90. E depois você cancela também se você não gostar. Mas faz um teste aí pra ver se você gosta ou não. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.